Fala Tricolada, sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal da família Tricolor. Deixa aquele like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Rapaziada, que missão difícil dar nota para um time que só se defendeu, né? Praticamente teve uma... O que incomoda mais ainda nisso tudo é a postura de time pequeno desse time do Marcão. Acho que o Marcão acha que está comandando o Bangu. Clube que ele já foi treinador aí no passado. Não precisa ter uma postura de treinador de time grande. Não dá para o Fluminense chegar, mesmo com os desfalques que teve, desfalques sérios no meio de campo, o Fluminense ter uma postura de time pequeno numas quartas de finais de Copa do Brasil. O Fluminense entrou praticamente para anular o Atlético e não jogar. Mas precisando fazer um gol, precisando fazer dois para se classificar. É muito triste, o Fluminense está se apequenando cada vez mais. E essa postura, esse modo do Fluminense jogar, das coisas do Fluminense encarar as coisas à sua volta, as competições que ele disputa, isso não pode entrar na corrente sanguínea do torcedor do Fluminense. A gente não pode se acostumar em cair em quartas de finais, em ser eliminado, se contentar com campanhas de quartas de finais. A gente tem que exigir. A gente tem que reclamar, a gente tem que sentir falta de ser campeão. Não dá para ser eliminado dessa maneira como o Fluminense foi, com essa postura de time menor. O Fluminense é grande demais. Eu falei isso na minha live e repito aqui, já vi times inferiores do Fluminense, já vi elencos inferiores do Fluminense a esse elenco atual, a esse time atual, exemplo, o time de 1995, que tinha um elenco bem inferior a esse do Fluminense, ter postura de campeão, ter postura de time grande, por isso que foi campeão carioca e já foi semifinalista de um campeonato brasileiro. Mas o Fluminense não tem essa postura. O treinador não quer que o Fluminense tenha essa postura. O presidente do clube, Mário Bittencourt, não quer que o Fluminense tenha de volta os seus tempos de glória. Não dá para a gente se acostumar com essa situação que o Fluminense está. São os piores laterais esquerdos e direitos que o Fluminense já teve em sua vida. Os laterais do Fluminense são horrorosos. Não dá para aceitar você entrar com o Wellington no meio de campo. Não dá para você aceitar o Fluminense se defender e abrir mão de jogadores tão importantes, porque esses jogadores estão disputando o Campeonato Carioca. John Kennedy, Matheus Martins, jogadores importantíssimos que seriam uma válvula de escape para esse jogo do Fluminense contra o Atlético Mineiro entrando no segundo tempo e que foram deixados aqui no Rio de Janeiro para jogar nas Laranjeiras, um Fluminense e Vasco. O que é mais importante? Um jogo de Copa do Brasil, quarta de finais? Ou já entrou derrotado? Ou já entrou achando que não iria passar pelo Atlético Mineiro? Deixa esses dois garotos aí para jogar contra o Vasco, que a gente não vai passar mesmo, e a gente tem que aturar Bobadilha e Abel Hernandes entrando no segundo tempo, o treinador desmontando todo o ataque, tirando os jogadores de lado do campo, que foram sacrificados durante todo o primeiro tempo, entrar contra o Atlético Mineiro com apenas 3 jogadores no meio de campo, colocar o John Arias no segundo tempo, quando o jogo já estava praticamente perdido, quando esse John Arias deveria já ter começado o jogo, a falta de audácia do treinador em montar um time para cima do Atlético Mineiro, mostrando, eu sou Fluminense, eu quero ganhar um jogo. Não teve momento nenhum essa postura do Fluminense. Isso que me preocupa e que me deixa angustiado. É que o Fluminense não tinha a postura de falar assim, olha, eu sou Fluminense, eu estou desfalcado, estou cheio de problemas, você está rico, está milionário, está cheio de jogador bom aí do teu lado. Mas eu sou Fluminense, eu visto essa camisa, eu tenho 4 títulos nacionais, tenho mais história do que você e vou para cima de você, porque eu não tenho medo. Mas a gente não viu essa postura. Um time que entrou para anular o adversário. E aí, quando precisou ganhar? E quando precisasse fazer gol? Porque já entrou com desvantagem. A gente não viu. Agora eu sou obrigado a dar nota para essa rapaziada. Então vamos lá. Marcos Felipe, nota 7. Salvou o Fluminense de uma goleada. Pegou cada bola incrível. Samuel Xavier não acertou um lateral. É inadmissível ele perder a titularidade para o Calegari. Perder não, né? O Calegari entrou no lugar dele. Eu acho que o Samuel Xavier no último jogo contra o São Paulo foi poupado. Só isso explica ele retornar agora num jogo tão importante contra o Atlético Mineiro.
uma avenida, não acerta um cruzamento, nota 0 para o Samuel Xavier. É inadmissível o Calegari voltar para o banco de reserva para esse cara jogar. Nino e Lucas Claro se salvaram ali na zaga. Espanaram, se anteciparam, cortaram cruzamentos, fizeram o que era possível para esses dois zagueiros. Pobres coitados jogando nessa zaga do Fluminense. Com esse meio de campo, principalmente com o Wellington ali estacionado, pesado em frente da zaga, aí, meu amigo, conseguiram se segurar aí no ímpeto do Atlético, principalmente no primeiro tempo, em que o Fluminense conseguiu controlar o jogo, o Fluminense conseguiu se fechar, as linhas bem próximas, aí eles conseguiram fazer o bom jogo deles. Mas no segundo tempo não teve jeito. O Atlético Mineiro veio para cima do Fluminense, os espaços começaram a acontecer, e eles foram se livrando da bola, tirando a bola da área como podia. Então por isso eu vou dar nota 6 para o Nino e nota 6 para o Lucas Claro também. E eu vou dar nota 0 para o Barcelos. Pelo amor de Deus, quem autorizou o Danilo Barcelos a bater escanteio? Quem autorizou o Danilo Barcelos a bater falta? Quem autorizou o Danilo Barcelos a fazer cruzamento que ele não sabe fazer? Ele só dá um bico para a área. Tudo torto, tudo errado. E ainda autoriza um homem desse bater falta frontal. Meu Deus, não tem ninguém para bater uma falta melhor do que esse cidadão. Que isso? É inadmissível ter um lateral esquerdo tão ruim, responsável pelas bolas paradas do Fluminense. Se o cara não consegue fazer o básico que é da profissão dele, que é acertar um cruzamento na área. Daí quando não tem o Egídio, tem esse tal de Danilo Barcelos, o garoto da base arrebentando, Jeff Té, Marcos Pedro. E esses garotos não ganham oportunidade. Você fica, tem alguém no clube tentando insuquir esses jogadores ruins na goela abaixo do torcedor. Nota 0 para o Barcelos, nota 0 para quem contratou e deu um contrato grande para ele. Wellington, não dá. Você tendo o Wallace, você tendo o Nascimento, você tendo o Alexander, que também ficou aqui no Rio de Janeiro. Você tendo volantes das categorias de base que poderiam estar ali, até o Metin, que foi dispensar, adiantaram a viagem dele para a Inglaterra. Você tendo tantos volantes brilhantes, com qualidade nas categorias de base. Você tendo os desfalques de André, de Martinelli, você me entra com o Wellington. Amor de Deus. É inadmissível. O que o Wellington acrescentou? Conseguiu ali, ficou estacionado na frente da zaga, roubou uma bola ou outra, mas não dá, amigo. Não dá, nota 2 aí pro Wellington. Aí ele saiu aos 15 minutos para a entrada do John Arias. Iago, é só luta, carrinho, vibração, puxa dali, carrinho de lá. É só isso. Porque a gente precisa que... Tem 3 caras no meio de campo, a gente precisa que alguém crie nesse meio de campo. E a responsabilidade é dele, porque ele sabe fazer essa função, ou acha que sabe. E ele não faz, é só luta, marcação, correria de um lado, correria do outro, é muito pouco para o meia. E está responsável por alguma coisa de qualidade para os atacantes. Então eu vou dar uma nota para o Iago, uma nota 5. Nonato. Fez um bom jogo, movimentou, trocou passe, nem parecia que era dúvida para esse jogo. É um jogador bastante interessante, é uma pena que ele custe tão caro para o Fluminense ficar com esse jogador. Vou dar uma nota 6 para ele. Ele saiu aos 25 para a entrada do Calegari, que foi jogar nessa função. Tá vendo? Aqui é o Wellington. Poderia ter colocado o Calegari de volante. Não colocou o Calegari no segundo tempo, aos 25 minutos, para fazer essa mesma função? Por que entrou com o Wellington? Porque querem suquir esse jogador a goela abaixo do torcedor. Nonato fez um jogo de razoável para bom, vai receber uma nota 6. Caio Paulista. Caio Paulista e Luiz Henrique foram sacrificados pela armação, pelo modo que o Marcão botou o time dentro de campo. Essa postura de os pontas fazerem essa recuperação aqui no meio de campo, auxiliarem os laterais, essa postura covarde do Fluminense que se preocupar primeiro em defender, em se proteger, para depois pensar em jogar. Isso atrapalha o Caio Paulista, isso atrapalha o Luiz Henrique, isso anula a qualidade desses dois jogadores pelo lado de campo. Se tivesse mais um jogador no meio de campo, não precisaria dos dois até. Jogaria com o Fred como referência e um segundo atacante. 3 caras no meio de campo e nenhum deles cria a jogada, e esses atacantes de lado ainda tem que vir no meio de campo para marcar, para proteger, você anula. Aí o que acontece? O Caio Paulista sai aos 30 do segundo tempo morto e o Luiz Henrique sai aos 25 do segundo tempo morto também. Jovens jogadores na faixa de 20 anos que não aguentam jogar 90 minutos. E o pior, sai o Caio Paulista e entra o Gustavo Alves. Aí ok, um jogador no meio de campo para tentar alguma coisa.
Mas o Luiz Henrique sair para entrar o Bobadilha, centroavantão lá, o 9, estacionado, depois ainda entra o Abel Hernandes, esperando o quê? Cruzamento na área. Mas para quem vai te cruzar? Quem vai cruzar para você, cara pálida? O Fluminense não tem lateral direito, tem lateral esquerdo para fazer isso. 2 centroavantes, 2 torres gêmeas lá na área esperando o cruzamento de quem? E quem armou o jogo para eles? Ninguém. Caio Paulista vou dar nota 5 para ele, pela luta, pela movimentação, ele tentou algumas jogadas. E o Luiz Henrique também vou dar uma nota 5, uma nota razoável para ele também, que jogou até os 25 minutos do segundo tempo. E o Fred, meu amigo, errou muito. Dificuldade para dominar uma bola, dificuldade para jogar, o esquema é péssimo para ele não está numa fase boa. Saiu aos 30 para a entrada do Abel Hernandes. Vou dar uma nota 3 para o Fred, porque ele teve muita dificuldade para jogar e quando a bola chegou, ele deu aquele maltrato na criança. Tá difícil, né? O esquema tá ruim para ele e também a fase não tá legal. Nota 5 para o Caio Paulista, nota 3 para o Fred, nota 5 para o Luiz Henrique. Agora a gente chega na rapaziada que entrou no segundo tempo. Entrou o John Arias no lugar do Wellington, né, para dar uma movimentação ali pelo lado esquerdo ou pro meio de campo. O John Arias ele não para, ele se movimenta bastante. Eu gostei da movimentação dele, mostrando que ele deveria ter começado o jogo, não entrado aos 15 minutos do segundo tempo, mas perdeu a oportunidade de ter ele dentro de campo, seria uma forma mais agressiva. Mas o Fluminense do Marcão não queria ganhar o jogo, né? Mas só queria se defender. Vou dar uma nota 6 pro John Arias. Bobadilha, saiu o Henrique, o Luiz Henrique aos 25 entrou o Bobadilha. Ficou lá estacionado, a bola não chega pelos laterais e a bola não chega pelo meio de campo, daí fica lá zanzando a grande área, daí sai, dá uma trombada em um, dá um empurrão no outro, a bola bate na canela em um, bate... Qual a finalidade da entrada do Bobadilha? Se é para fazer isso? Não seria mais interessante colocar um jogador mais jovem, com maior mobilidade, para tentar algo diferente, fazer uma variação tática, tirar um 9 e colocar outro, tirar um jogador de lado como o Luiz Henrique para colocar um cara estacionado na área, você precisando ganhar o jogo, precisando ter movimentação? É inadmissível, né? Ele não fez nada. Ficou zanzando de um lado para o outro, dando trombada. Nota 2 aí pro Bobadilha. Calegari. Saiu o Nonato, entrou o Calegari ali naquela função no meio de campo, ali na função que era do Wellington, ele entrou ali estacionado ali, fez as coberturas, entrou naquela zona que se tornou o time do Fluminense aos 25 minutos de jogo, já era uma bagunça, uma coisa completamente desgovernada, ele fez o que poderia fazer nesse sistema em que ele foi colocado ali, retornando novamente a jogar de volante. Nota 5 por Calegari. E o Abel Hernandes também vou dar nota 2, ele que entrou aos 30 minutos e ficou igual o Bobadilha. Ficaram os dois ali se chocando no mesmo setor, uma hora saía um da área, outra hora saía outro, não sabem fazer uma função diferente dessa, não sabem cair pelo lado do campo, não tem velocidade, são dois grossos no trato com a bola, não tem velocidade e só sabe fazer aquela função. Então, errou quem colocou os dois em campo e errou quem também contratou um jogador que não tem qualidade nenhuma para ser centroavante do Fluminense. Nota 2 para o Abel Hernandes. Aí entrou o Gustavo Apes também, tiraram o Caio Paulista aos 30 minutos e colocaram um meia ali, o Gustavo Apes, para tentar alguma coisa no meio de campo, deu alguns toques interessantes, procurou a bola, mas entrou na bagunça que se tornou o time do Fluminense com as substituições do Marcão. Nota 4 para o Gustavo Apes. E eu vou dar uma nota 2 para o nosso Marcão aí, pela desorganização. Eu pensei que eu estava livre do Roger, aquele treinador que no segundo tempo vai fazer as 5 modificações e erra todas e acaba de bagunçar o time. Porque treinador bom, ele quando ele tem 3 substituições para fazer, ele ajeita o time, muda o modo do time de jogar, o time joga diferente, tem opções táticas, mas não o Roger e agora o Marcão, ele tem 5 opções para fazer as substituições e consegue errar em 5. Consegue piorar o time. Então a função do cara é ajeitar o time, melhorar o time com as substituições, o cara consegue estragar tudo. E também, principalmente, né, a postura covarde do time. Marcão, repito, eu falei isso no outro vídeo, na outra live, na outra análise de jogadores no jogo contra o São Paulo. Cara, você não tá treinando o Bangu. Isso é Fluminense, cara. Você jogou com essa camisa. Você foi campeão carioca com essa camisa. Você teve títulos com essa camisa. Você é considerado, por grande parte dos torcedores do Fluminense, um ídolo. Você sabe o que é o Fluminense, sabe o peso dessa camisa, mas não trate o Fluminense como se fosse um time pequeno. Parte pra cima, cara.
Independente de desfalques, se um time é rico e o seu time é pobre. Jogue como Fluminense, não acovardado, preocupado em se defender o jogo todo. Nota 2 para você, estou muito decepcionado com o trabalho do Marcão. E estou preocupado de aturar ele até dezembro. Rapaziada, deixa aquele like esperto, se inscreva no canal, aguardo vocês para os próximos vídeos, estou indo nessa.